de células satélites. Porque foi isso que foi bloqueado, foram os fatores inflamatórios. A quantidade de anti-inflamatório foi alta? Foi altas doses. Altas doses. Oi? Deixa eu falar desses outros fatores, que talvez fique um pouco mais claro. Eu falei de duas vias que eu ainda vou mostrar. Uma dessas vias é a via do mTOR. O mTOR, normalmente, está relacionado com a hipertrofia. Nesse grupo aqui, que não teve o maior desenvolvimento muscular e que tomou o anti-inflamatório, ele teve a via do mTOR aumentada, mas ele não hipertrofiou mais do que o outro. E, além disso, ele teve as vias relacionadas à atrofia diminuídas. E mesmo assim, ele não hipertrofiou mais do que o outro. A ausência de informação impede hipertrofia e excesso de informação também. O nível de informação, digamos assim, ótimo. Teria que ter um nível de inflamação ótimo. Agora, dosar isso aí... Eu falei de alguns fatores que inibem esse translocamento, né, da ativação das células satélites, mas especificamente em relação a esse fator, um fator que inibe a proliferação das células satélites. Então eu tenho Ixi, peraí. Eu estou pegando a mão aqui, pessoal. Eu tenho a miostatina. O que é a miostatina? Meu corpo é altamente econômico. A miostatina é um freio que o próprio músculo produz para inibir as células satélites. É um tipo de sinalização que o Aclerton deve ter comentado com vocês, que é chamado de eutácrina ou parácrina, quando ele lança para as células do próprio tecido próximo ou para ele mesmo, né? Existem maneiras de desativar ou depletar a miostatina, que é uma aplicação de um anticorpo, que eu vou mostrar daqui a pouco. E estudos com camundongos e gados, que eu vou mostrar daqui a pouco. E existem aplicações práticas, sim. Existem medicamentos que estão tentando utilizar esse bloqueio para a distrofia que ocorre em alguns processos, como a presença do vírus HIV, o processo da AIDS. Aqui eu tenho a miostatina. A miostatina ela é produzida pelo tecido esquelético, ela tem uma produção, ela é produzida como um complexo proteico. Eu mostrei para vocês ontem os fatores de crescimento neural, né? O BDNF, por exemplo, eles saem da célula como uma grande proteína que é clivada e fica ativa. Do mesmo jeito é a miostatina. Ela é sintetizada pelo músculo como um propeptídeo. Quando ela sai do músculo, ela é clivada. Enquanto ela está nesse formato de propeptídeo, ela está inativa. Mas quando esse propeptídeo é clivado, ele fica uma miostatina ativa. E a miostatina ativa sinaliza para impedir a proliferação das células satélites. Inclusive ela tem um receptor. Essa imagem vocês podem entender tanto o músculo sinalizando para ele próprio, como o músculo sinalizando para outros tecidos musculares próximos a ele, que também tem o receptor. A miostatina funcional, ela não... Aqui, né, ela está no formato acoplado, ela está clivada, está prestando, está sinalizando e está inibindo a proliferação. Reparem o seguinte, ela é um freio, ela é um controle. Pode ocorrer proliferação, mas ela inibe, ela diminui o grau de proliferação. Olhem bem para essa imagem e olhem bem para a quantidade de mioblastos aqui, ó. Isso aqui é o que acontece sem miostatina, ó. Eu tenho uma proliferação bem maior das células satélites. Consequentemente, eu tenho uma diferenciação bem maior também. Isso aqui quando ela não está funcional, quando eu bloqueio a miostatina, quando eu consigo ou inibir a sua ação ou bloquear seu receptor,
ou impedir a clivagem daquele complexo proteico. Isso aqui são animais sem miostatina. Esse aqui é o Belgian Blue. O Belgian Blue, ele é uma raça geneticamente modificada. Os meninos ali abrem um sorriso. É uma raça geneticamente modificada para ter produção baixa de miostatina. E ele fica com esse aspecto bem musculoso, né? Comercialmente ele não é interessante porque a carne não fica tão saborosa, né? Fica um pouco dura, que ele é musculoso demais. Isso aqui são animais, ó, camundongos. Isso aqui é um grupo controle. Isso aqui é um grupo controle sem miostatina. Aliás, é um grupo sem miostatina. Controle sem miostatina. Eu trouxe esse... eu resumi. Eu tinha outras imagens de rato, eu estava pensando que estavam nessa sequência. Oi? Mas ele não teria como inibir um local específico da transmissão, não? Eu pensei que eu tinha adicionado nesse material. Tem um estudo que ele mostra imagens de 3 animais. Eu tenho um grupo controle, eu tenho um grupo inibido geneticamente para produzir miostatina, e eu tenho um grupo normal que eu bloqueei a miostatina. Como é que bloqueia a miostatina? Folistagin é uma substância que bloqueia a miostatina. Ele é como se fosse um fator inflamatório. Ele é muito semelhante a alguns fatores inflamatórios. Então, a presença de fatores inflamatórios já inibe um pouco a miostatina. Só que esse é específico para a miostatina, ele bloqueia a ação da miostatina. Esse estudo é bem interessante porque ele mostra um detalhe interessante. O animal que teve a miostatina bloqueada, ele é maior do que o animal que geneticamente não produz miostatina. Por quê? Porque o corpo se adapta ao fato dele não ter miostatina e impede ele de ter um corpo grande demais. Ele fica bem grande comparado com o controle. Mas o animal que tem a miostatina bloqueada fica maior ainda do que ele. O X da questão é o seguinte: o animal que tem a miostatina bloqueada, aliás, que nasce sem produzir miostatina, ele se adapta ao fato de não ter miostatina. Então, as outras estruturas do corpo crescem sem ele produzir miostatina. O animal que tem a miostatina bloqueada, ele tem um músculo gigante e um corpo pequeno. Ele tem um coração pequeno para uma área muito maior. Então, esse animal, ele vive em média menos tempo. Entendeu? Dizem, né, porque existem algumas pesquisas de ciência negra, né? Dizem que foi feito, eu não sei se é verdade, que foi feito um experimento com soldados israelitas, com bloqueio de miostatina. Eles foram voluntários. Aí disseram que eles tiveram primeiro um distúrbio de comportamento, ficaram com um comportamento muito estranho, e depois todos morreram. Aí, por causa disso, o estudo não foi divulgado, logicamente, né? Mas é só uma história, né, que a gente escuta. Eu não tenho certeza se aconteceu. Parece que não é muito seguro, saudável bloquear a miostatina, a menos que você nasça sem ela. Existe um garoto russo que nasceu sem miostatina. Tem até algumas imagens na internet, é fácil de pesquisar. Pode botar Google... criança sem miostatina. Tem fotos dessa criança recém-nascida. Hoje ela deve estar com uns 14, 15 anos. Tem um pesquisador que está acompanhando essa criança. Aí de tempos em tempos ele solta imagens da criança, mas as últimas imagens ela era... Tu achou? Achou? As últimas imagens ela era uma criança ainda. É um menino russo. Vamos lá, voltando, nesse intervalo eu aproveitei para pegar os estudos que eu estava falando, né?
Isso aqui são animais modificados geneticamente. Isso aqui não parece, eu sei que está parecendo um Rottweiler, né? Aí isso aqui é um Beagle, aqueles cachorros magrinhos de corrida. Modificado geneticamente. E esse aqui é o estudo que eu falei para vocês, ó. Isso aqui são animais com alteração. Isso aqui é o animal controle, né? Onde você vê o dorso do animal e as pernas do animal. Esse animal aqui, ele foi geneticamente modificado para não produzir miostatina. Certo? Aí vocês reparam que é um animal musculoso. Ele tem músculos que você nem visualiza direito no outro animal. Tem músculos hipertrofiados que você não visualiza no outro animal. Mas o que eu acho bem interessante é o animal que é suplementado com folistatina. Ainda bem que eu estou falando esse nome antes dos meninos aparecerem, senão estavam tudo anotando aí, né? Folistatina. A folistatina é um inibidor da miostatina. Só que, reparem, né? Primeiro só faço uma análise visual mesmo, né? Reparem como esse animal ainda é mais musculoso do que esse. Porque esse animal cresceu fazendo adaptações sistêmicas à alteração genética que ele tinha. Então, a exemplo do Beagle e do boi, eles podem viver em média o que vive o animal da mesma espécie, sem alterações. Só que o animal que toma folistatina, ele vive menos. E esse é o X da questão, né? Mexer com a miostatina na pessoa que já produz normalmente miostatina talvez seja perigoso. Pelo menos os estudos com animais e esse factível estudo fictício que eu disse, né, dos soldados israelitas também atestam isso, que pode ser perigoso mexer com miostatina. Mas é bem bacana essa imagem, mostra que os animais têm em média de 194 a 327% de aumento de massa muscular. É um animal 3 vezes mais pesado do que o animal controle. E esse aqui é a criança que eu falei para vocês. Isso aqui é a criança recém-nascida, pessoal. Recém-nascida. O tamanho do músculo gastrocnêmio da criança. Com 7 meses de idade. Essa criança hoje, se eu não me engano, tem 14. Aqui ele é recém-nascido, né? Em 2004, deve estar com um menino. Ele é recém-nascido em 2004, então agora ele tem 15 ou 14 anos ainda, né? Então, os pais é que autorizam a liberação das imagens, mas ele está sendo acompanhado por um grupo de pesquisadores. Vão acompanhar durante... Ele é russo. Achei as imagens, ó, do menino. Bem rapidinho, vou só voltar para vocês verem os ratos, ó. Mas eu não vou deixar vocês lerem o nome da substância. Pessoal, esse aqui, durante ontem e hoje, a gente falou de adaptações estruturais, a gente falou de adaptações neurais, e eu queria mostrar esse gráfico. Esse gráfico normalmente está presente na maioria dos estudos que falam sobre trabalhos de força. Esse gráfico, ele é um gráfico de Salles, de 1988, e ele mostra o seguinte, ó. Ele mostra o aumento do percentual de força utilizando um RM mesmo, nos praticantes, os níveis de hipertrofia
E as adaptações naturais, no caso, ele está falando de aprendizado, resposta de aprendizado. Esse estudo de Salles, ele englobou diversos estudos que tinham esses três componentes. E juntou todos e fez uma grande meta-análise, da onde saiu esse gráfico. Normalmente a gente vê gráficos de meta-análise em árvore blot, né, que é a aproximação de um centro. Mas aqui ele organizou dessa forma que eu achei bem bacana. Então ele mostra, ó, que a grande maioria dos estudos está dentro dessa faixa. Essa faixa aqui equivale a 3 meses. Reparem que em 3 meses eu não tenho um percentual de respostas hipertróficas tão grandes. Eu tenho muito aprendizado neural e esse aprendizado neural é concomitante com o aumento da força. Se vocês olharem, aqui deve ter aproximadamente o período de 1 mês, aprendizado neural e força é praticamente igual. Não dá nem para distinguir o que é o quê. O que é que eu estou aprendendo do movimento e, consequentemente, facilitando, e o que é ganho de força real. Estudos a longo prazo, né, isso aqui equivale ao período de 1 ano, mostram um aumento da hipertrofia, chegando a picos máximos em torno de 6, 7 meses, e depois os resultados se estabilizando, a menos que eu tenha alguns fatores que botem essa curva para cima, né, como o uso de recursos ergogênicos. A força também se estabilizando. Eu coloco esse gráfico só para a gente ter um certo discernimento sobre algumas pesquisas que mostram que a gente usa para guiar as nossas práticas. A gente estava falando de um pesquisador no intervalo, né, que é o Paulo Gentil. Ele tem muitos trabalhos muito bons, mas, por exemplo, ele tem um trabalho que fala sobre a comparação dos exercícios monoarticulares e uniarticulares. E esse trabalho é com iniciantes, que começam aqui. E esse trabalho é uma intervenção de alguns meses. E esse trabalho usa como conclusão que não tem diferença significativa entre eu fazer só exercícios biarticulares ou utilizar o exercício monoarticular. Só que talvez esse trabalho não tenha tido tempo suficiente para mostrar uma diferença significativa. É só alguns detalhes que a gente faz para a gente não ser meramente um reprodutor de trabalhos. Todos os trabalhos têm limitações, é bom você sempre entender o desenho de um trabalho para saber interpretar, como você pode aplicar aquilo. Pessoal, para quem chegou um pouco depois, a gente está mostrando algumas vias responsivas à hipertrofia. A gente mostrou a teoria da célula satélite e agora a gente vai falar sobre expressão gênica. Esse site é o projeto de informação, um arquivo, né, de informações relacionadas ao genoma humano. É possível, com a palavra-chave hipertrofia, ele mostrar todas as informações que se sabe hoje, a nível de genes, sobre hipertrofia. Quem tiver curiosidade, é só dar uma olhada, que ele traz vias, traz imagens, tem umas imagens bem bacanas, viu, Aclerto? De proteínas, que você consegue nesse site também. Só fazendo uma leve, bem rápida consideração, né? Quando a gente fala de síndrome de proteína, a gente tem que entender que as unidades básicas, né, que guardam informações sobre a gente, consequentemente, que produzem as proteínas, elas são formadas por isso aqui. A gente tem a unidade básica que compõe o DNA humano, que é a desoxirribose, e a gente tem a unidade básica que compõe o agente que leva essa informação para que essa informação vire uma proteína, que é a ribose. A diferença entre uma unidade e outra é a presença, aliás, no caso, né, a ausência de um oxigênio. É desoxirribose porque não tem esse oxigênio dessa hidroxila aqui. Aqui é só um H.
Do mesmo jeito que a célula guarda informação na forma de ATP, pequenos nucleotídeos guardam, a célula guarda energia na forma de ATP, pequenos nucleotídeos têm informações dessa forma. Isso aqui, pessoal, é o nosso cromossomo, né? Uma consideração que eu quero fazer sobre essa informação genética é que toda célula tem os mesmos cromossomos. Toda célula. A diferença é o local e os estímulos que ela tem que fazem ela expressar um tipo ou outro de proteína. Expressar um tipo ou outro de informação. Quando a gente falou do tipo de fibra, a gente viu que era um detalhe que poderia fazer a fibra ter uma característica oxidativa, no lugar de ter a característica glicolítica. Certo? Então, essas pequenas estruturas que eu mostrei na página anterior, elas se organizam dentro, geralmente, dos nossos núcleos, embora tenha DNA dentro das mitocôndrias também. Elas se organizam, elas têm em pedaços específicos dessa estrutura a informação de todas as proteínas que podem ser sintetizadas por uma célula, certo? Não convém entrar nesses detalhes, né? Eu só quero que você veja só uma coisa agora, né? Depois eu vou explicar o porquê disso aqui. Eu quero que vocês vejam que essa fita ela vai se enrolando, ela se adere de forma bem concisa a uma proteína chamada histona, certo? E que essas histonas também se dobram entre si, produzindo os nucleossomos. Essa informação está tudo enrolada. E uma coisa que eu quero que vocês visualizem agora é que, consequentemente, tem filamentos desses que estão lá embaixo, de difícil acesso, as proteínas que... Porque eu tenho proteínas que fazem com que essas fitas, né, sejam expressas, sejam mais próximas de outras proteínas que fazem com que elas sejam sintetizadas. Então, só olhando essa imagem, vocês imaginam que alguma dessas fileiras estão lá embaixo e outras estão mais em cima. Consequentemente, as que estão mais em cima são mais fáceis de serem acessadas. Ok? Vou passar isso aqui. O DNA possui sequências que codificam as proteínas, assim como uma enorme quantidade de DNA que tem uma função desconhecida. Isso aqui eu adiantei para vocês ontem. Essa fileira toda, pessoal, primeiro, tem uma conta matemática que não bate. Eu tenho uma quantidade muito maior de proteínas do que uma quantidade de genes identificados. Outra conta que não bate. A maior parte dessa informação não decodifica nada. Por quê? Ninguém sabe. Será que tem um objetivo de codificar alguma coisa? Será que é uma informação que em algum momento eu tenho que usar? Não sei. E como eu mostrei para vocês, dentro da fileira ainda tem sequências que não codificam nada. Uma enorme quantidade de DNA tem uma função desconhecida ainda. Esse DNA é organizado e tem sequências que são chamadas sequências de genes, certo? Esses genes são estruturas que a gente sabe que codificam uma proteína X ou uma proteína Y. Então, numa célula X, num hepatócito, por exemplo, eu tenho proteínas ligadas à função daquela estrutura mais para cima, mais expressas, mais fáceis de serem acessadas, e na célula muscular o oposto, né? Estruturas que têm aquela informação mais fácil de ser acessada. Esses genes, como eu disse, codificam proteínas, e essa imagem aqui eu tenho uma miosina, por exemplo. A gente mostrou
na aula passada como a isoforma pode mudar daqui para cá. Porque no eucarioto não é simples desse jeito, né? Eu não tenho um gene que vai virar uma proteína. Ele passa por processos até chegar nessa etapa. Um desses processos é a produção de um transcrito primário, que depois vai virar RNA mensageiro. Esse transcrito primário, ele pode mudar, e é assim que eu tenho isoformas diferentes da miosina, por exemplo. Eu posso ter uma miosina para uma fibra do tipo B, uma miosina para uma fibra do tipo A, oriunda do mesmo gene. Até aqui, ok? A estrutura, né, como se unem, a fita tem que ser separada para que eu tenha um processo de replicação. Meu DNA ele é constantemente replicado, ele é constantemente renovado. Nesse processo de replicação, à medida que eu estou envelhecendo, é que essa replicação deixa de ser perfeita por vários fatores e meu RNA começa a sair sem umas informações ou com informações incompletas. E eu começo a sintetizar proteínas menos funcionais ou sem funcionalidade nenhuma. Isso é um processo que, infelizmente, ninguém sabe como contornar. A medida é incalculável, às vezes, que o meu próprio DNA ele vai sendo ressintetizado. Essa imagem é só para mostrar que, como é uma dupla fita, ele é ressintetizado de um lado ou do outro, porque a informação é a mesma. Ele é ressintetizado de um lado ou do outro. Esse processo é chamado de replicação. Então, pronto, é só para ilustrar. Eu tenho uma fita, eu tenho uma enzima que separa as fitas e eu faço a replicação. O grande X da questão só tem uma regra nesse caso, pode ser a fita de cima, pode ser a fita de baixo. A única regra é o sentido, que é o sentido 5:3, que é o sentido da vida. Eu acho que eu até boto uma piadinha aqui, que é a Mafalda perguntando para o amigo do Charlie Brown, que eu não me lembro o nome, qual é o sentido da vida, o Felipe, né? É na direção 5:3. Esse é o que se sabe, né? Que vai nesse sentido, sempre a replicação, vai nesse sentido da transcrição. Pessoal, eu acho essa imagem muito bacana. Aqui mostra que quando eu vou eu falei agora há pouco da replicação. Eu estou copiando o meu próprio DNA porque ele tem que ser sempre ressintetizado. O que é transcrição? A gente fala muito de fatores de transcrição. O mTOR é um fator de transcrição. A via tal da AMP quinase ativa um fator de transcrição. E o que é um fator de transcrição? O que é transcrição, para começar? Transcrição é você separar uma sequência de nucleotídeos que formam um gene, fazer um transcrito primário e esse transcrito primário virar um RNA mensageiro. Claro que o processo não é tão simples como eu estou falando, tem várias enzimas envolvidas em cada etapa desse processo, mas não convém a gente detalhar. O X da questão é que um fator transcricional, ele é um fator que ativa proteínas transcricionais que já existem e aumentam a transcrição. Ele é um fator que sobrepõe aquela informação que não está tão sobreposta, ou ele é um fator que faz com que aquela informação seja constantemente transcrita. Existem vários tipos de fatores transcricionais. Considera-se um fator transcricional quem tem como efeito final que aquele RNA seja mais sintetizado. Então, pegando um exemplo que eu vou mostrar daqui a pouco, o que é o mTOR? Porque ele é um fator transcricional, porque ele ativa uma enzima que sinaliza para que ocorra mais transcrição. Em qual sentido está havendo mais transcrição? Não sei. Ele pode estar atuando em várias etapas, vários pontos dessa etapa transcricional. Então, vários fatores de transcrição se ligam a proteínas ativadoras. Eu tenho uma proteína só para escolher que parte vai virar um RNA agora. Se eu tenho um fator que facilita essa escolha, ele é um fator transcricional. Ok? Eu falei para vocês de isoformas.
eu tenho fatores que influenciam na isoforma que vai ser escolhida. Eu mostrei para vocês uma via de sinalização que transformava a fibra em fibra de característica oxidativa. Lembram que até tinha a ver com a calmodulina? Eu mostrei para vocês, né, que aquilo ali, ela já está mudando, é o transcrito primário. É o que vai ser selecionado do transcrito primário. Então, é bem complexo o que é um fator de transcrição. Mas essa minha conversa toda é só para dizer o seguinte: a transcrição não é o final da síntese proteica. Não necessariamente porque eu tenho um fator transcricional alto, eu vou ter a produção daquela proteína. E como eu estou falando de hipertrofia, eu estou falando de produção de proteína de miofibrilas. Então, não necessariamente por eu ter um fator transcricional alto, eu vou ter aquela proteína final. Depois que essa fileira de RNA sai, ele tem uma sequência de nucleotídeos, né? Que isso aqui vocês se lembram da época do colégio, né? O que é o A? Adenina. O que é o U? Adenina. Vocês se lembram disso? Normalmente, o fator transcricional, ele se liga a essa sequenciazinha aqui, ó. Quase todo RNA começa com essa sequenciazinha aqui, que é o AUG. Essa sequenciazinha, no ribossomo, vai ser traduzida como um aminoácido específico. E é assim que começa a produção de uma proteína. No ribossomo, essa sequência aqui me diz para o meu RNA ribossomal o seguinte: AUG quer dizer metionina. Então, quase toda proteína tem metionina, porque ela é o primeiro sinalizador, ela é o aminoácido que equivale a essa sequência de ribossomos. Essa sequência, pessoal, de 3 unidades de nucleotídeos é chamado de códon. Vocês já devem ter lido em algum artigo esse nome códon e às vezes não sabem a que se refere. É a sequência de nucleotídeos que equivale a um tipo de aminoácido. Esses aqui são os códons conhecidos e eu tenho o códon de iniciação, que geralmente é o AUG, e alguns códons de parada, que sinalizam: opa, acabou, é só até aqui. Então eu tenho um sinal para começar a codificação e eu tenho um sinal para parar a codificação. E cada sequenciazinha dessa no ribossomo, que já é fora do núcleo, minha conversa aqui começou dentro do núcleo, ribossomo já é fora, cada sequência dessa equivale a um aminoácido. Códon de iniciação, códons de parada. Ok. E eu pulei a parte do ribossomo, mas eu mostro já. Quando eu tenho uma proteína formada, na aula passada eu já mostrei para vocês que não necessariamente eu chego até o final, mas aqui tem alguns detalhes importantes. A proteína formada, ela começa com uma estrutura primária. Depois, os aminoácidos, eu tenho aminoácidos que são hidrofóbicos, hidrofílicos, e eles começam a se ajustar de acordo com a afinidade que eles têm com o meio, né? Quem é fóbico tenta se esconder da água, quem é fílico fica lá de boas na água, e a proteína começa a adquirir uma característica secundária. Esses aminoácidos, para ficar longe da água, eles já fazem algumas ligações. Um tipo de ligação é a ligação do tipo alfa-hélice, por exemplo. Por que eu estou dando esses detalhes, pessoal? Porque o sítio ativo de uma enzima, por exemplo, o que faz com que uma enzima modifique um substrato, são alterações dessa estrutura, que deixam ela na forma que ela fica no final. São alterações dessa estrutura. Eu disse para vocês que nem sempre essa proteína ela está no formato final depois da síntese proteica. Se ela se une a outra estrutura, eu tenho uma estrutura quaternária no final, que é geralmente o que acontece. A união de várias proteínas e formando uma proteína ativa. Aqui dentro eu tenho ligações
peptídicas. Aqui dentro eu tenho ligações covalentes, ligações iônicas, ligações hidrofóbicas. E é a quebra e ajuste dessas ligações que mudam o substrato no enzima e que dão características funcionais a uma proteína. É a alteração disso aqui, por exemplo, pessoal, que vocês já poderiam ter perguntado e devem ter perguntado para o Aclerton, que faz com que um fosfato deixe ativa uma proteína, por exemplo. São alterações dessa estrutura primária dela. Aliás, dessa estrutura primária não. Do formato e ligações que ela fez para ficar nessa posição. Esse aqui são alguns reguladores gênicos do metabolismo do músculo esquelético, por exemplo. Então eu vejo que alguns substratos vão gerar respostas genéticas, níveis de contração levam a respostas genéticas. Aqui a gente tem, vou pegar só uma viazinha. Aqui eu tenho a função contrátil, o aumento do fluxo de cálcio liberado pelo retículo sarcoplasmático, o aumento de cálcio intracelular. Esse cálcio ativa alguns sensores, no caso a calmodulina. E essa enzima, ela ativa alguns fatores transcricionais. Então, a prática de um tipo de exercício, como exercício de resistência, a prática de um tipo de exercício, como exercício aeróbico, ativam várias vias que levam a respostas gênicas. No sentido de quê? De facilitar que essa via seja feita da próxima vez. Geralmente nesse sentido. O que eu produzo é no sentido de que aquela reação anterior seja otimizada. Só para dar um exemplo bem básico, pegando causa e efeito. O cara corre muito, ativa as fibras de contração lenta. Essas fibras precisam de sangue. Eu posso ter um aumento da angiogênese, mediado por, no começo da história, níveis de substrato que aquela célula fica. Eu posso ter um aumento da quantidade de mioglobinas. Eu posso ter um aumento da atrofia da mitocôndria. Tudo isso começa aqui, níveis de alteração de substrato, ativação, diminuição, alteração do turnover de ATP, ativação da MPK, níveis de substratos da cadeia respiratória ou a própria regulação do tamanho da mitocôndria. Cada pontinho desse, pessoal, são vias específicas, certo? No trabalho, como eu disponibilizei esse trabalho para vocês, quem quiser se detalhar numa, bem facinho, contratibilidade, leva a funções mecânicas, leva à ativação dessas proteínas específicas. Essa aqui, por exemplo, sinaliza para o mTOR. O mTOR sinaliza para outra e leva a essa daqui. Isso aqui eu vou mostrar mais detalhadamente, já já. E a nível da própria, aquela estrutura que eu mostrei para vocês, a estrutura genética. Isso aqui são várias ações transcricionais, ações de sinalização que influenciam no meu DNA. Eu tenho o sinal induzido pela contração mecânica, níveis da PGC1-alfa. Aqui, por exemplo, esses fatores transcricionais, PGC1-alfa, sinaliza para uma diferenciação no metabolismo de lipídio. Detalhe, para que isso aconteça, isso aqui tem que estar mais em cima daquele novelo que eu mostrei para vocês. Para isso aqui estar mais em cima, eu passo por um período inicial que leva essa informação para cima. Essa aqui é uma das vias, pessoal. PGC1-alfa, eu levo a produção do FOXO. A gente conversou sobre o FOXO
na aula passada. O que é que o fósforo faz? Ele diminui a síntese de proteína. E são coisas lógicas. Se o meu músculo tem um metabolismo aeróbico muito grande, eu gasto ATP para manter a contração, que é muito prolongada. Se eu criar mais proteína ainda, eu vou ter um gasto maior. E meu corpo é altamente econômico. Ok? Aqui é aquele fator que eu falei para vocês, ó. Estou fazendo muito trabalho aeróbico. Essa mesma via da PGC1-alfa acaba sinalizando para a angiogênese, que é o aumento da quantidade de capilares. Eu tenho uma demanda, eu tenho uma ativação de enzimas específicas. Essas enzimas específicas fazem uma sinalização a nível nuclear. E o que é que a nível nuclear eu tenho? O aumento dessas enzimas específicas e o aumento de uma solução para aquele problema que foi apresentado. Se essa informação estiver aqui em cima, logicamente, né? Se essa solução estiver aqui em cima. Ok? Só mostrando, pessoal. Vixe. Não, tá prestando aqui. Ali, a filmagem mostrando. Bom que eu bebo uma água. Só para não perder o raciocínio. Nesse canto aqui, eu tinha a informação para produzir mitocôndrias. Vai já aparecer. Eu tinha informação para produzir mitocôndrias. Eu mostrei que uma via sinaliza para angiogênese, ou seja, aumenta o fluxo sanguíneo. Não adianta de nada eu ter... O que é que o fluxo sanguíneo leva para a célula esquelética? Oxigênio. Não adianta de nada para a célula esquelética ter oxigênio se ela não tiver mitocôndrias para produzir o ATP. Então, a mesma via que sinaliza para a angiogênese, geralmente sinaliza para a biogênese mitocondrial. Qual é a demanda aqui? Muito exercício aeróbico. Uma das vias de sinalização, a PGC1-alfa. PGC1-alfa contribui para a angiogênese, contribui para biogênese mitocondrial. Eu não estou vendo a seta errada não, pessoal, porque se ela agir aqui, ó, PGC1-alfa, se ela agir aqui, ela leva a biogênese, mas ela pode sinalizar um pouquinho mais na frente também, ó, por outra via, ó, reparem que esses fatores que são correlacionados a ela são diferentes aqui, ó. Por outra via, ela promove a transcrição, a regulação transcricional e o aumento da quantidade de genes mitocondrial e a biogênese mitocondrial. Então, geralmente, essa aqui, por exemplo, é um marcador de necessidades aeróbicas que o meu corpo tenha. Por exemplo, né? Isso é só para ilustrar um exemplo de alterações gênicas. É um fator transcricional. Sinaliza para isso. Só para destacar, ó, que os outros fatores, ela é um mediador, ó, ela não está em contato mesmo com o DNA, ela é um mediador, mas que ativa outros fatores, ó. E aqui do mesmo jeito, só que fatores diferentes. Como é fina
a regulação do nosso corpo. Eu dei ênfase na parte da via oxidativa, mesmo falando de hipertrofia, porque agora a gente vai falar do mTOR realmente, né, que é uma das vias identificadas para hipertrofia. O mTOR, ele é a abreviação de Mammalian Target of Rapamycin, né, o alvo de rapamicina em mamíferos. O mTOR, ele é uma serina-treonina quinase. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele é uma quinase, ele dá fosfatos para grupos serinas e grupos treoninas, que são grupos de aminoácidos em outras estruturas. O mTOR, ele foi descoberto, algumas pessoas já ouviram essa história, mas eu acredito que a maioria não, por causa de uma pesquisa relacionada à Ilha de Páscoa. Na Ilha de Páscoa, eles acharam uma planta, que é a rapamicina, e suplementaram ratos com essa planta. E notaram que os ratos atrofiavam. E ficaram interessados no que tinha aquela planta. E notaram que essa planta agia sobre uma serina, treonina quinase, né, sobre um complexo proteico específico. Então, o alvo de rapamicina era esse aqui. A rapamicina bloqueava o efeito dessa enzima e ocorria atrofia. É por isso o nome do mTOR, alvo de rapamicina. Mas reparem que a explicação é relacionada a um processo oposto do que ele faz, porque a rapamicina faz com que ele fique bloqueado. Pessoal, esse aqui é um mTOR. Por que essa via é chamada de via de mTOR? E eu não pego o sinalizador final, ou não pego as respostas iniciais? Porque, a exemplo da fosfofrutoquinase, na glicólise, ele parece ser um mediador, que a partir da ativação dele, eu tenho uma resposta ou não daquele processo. Eu tenho um mTOR, eu vou começar a explicação sem olhar aqui para cima, certo? Eu tenho um mTOR. Normalmente, ele tem sua ação inibida por um complexo proteico. Alguns estudos mais recentes mostram que isso aqui são dois complexos proteicos, o TSC1 e TSC2, e que eles teriam ações divergentes. Não necessariamente os dois teriam efeito desse bloqueio, mas a gente tem essa imagem clássica que mostra desse jeito, né? Mas só para elucidar, né, que provavelmente é o TSC2 só que tem esse efeito de bloqueio aqui. O outro seria um bloqueio mais a nível mais para frente da reação. Mas enfim, normalmente nossa célula bloqueia a ação do mTOR, pelo mesmo motivo que eu estou falando para vocês até agora, nossa célula é econômica. Se isso aqui ficar sinalizando direto, eu tenho uma produção proteica aumentada, eu tenho síntese proteica aumentada. Ok? Ainda partindo daqui, o mTOR normalmente é bloqueado por esse complexo proteico. Quando ele não é bloqueado, ele tem duas ações. Ele ativa a P70S6K, essa sim sinaliza a nível de DNA, igual aquelas outras anteriores, para a produção de proteínas, actina e miosina. Síntese proteica no músculo esquelético, actina e miosina mais proteínas contráteis. E além de sinalizar para a síntese de proteína, ele bloqueia agentes que são relacionados à degradação proteica. Certo? Pessoal, eu só quero fazer uma parte aqui. Ele sinaliza para um processo transcricional. Não necessariamente vai resultar na produção de proteína. Ele está dizendo, faz mais. Está saindo mais RNA mensageiro. Mas não necessariamente esses RNAs vão virar proteína. Vocês lembram da via do MUF, né, que eu falei para vocês, que é uma via de atrofia? Vocês se lembram da via do atrogin, que a gente conversou e mostrou que era uma via de atrofia? Ou de degradação proteica? O mTOR bloqueia a via do atrogin.
O mPLO bloqueia uma dessas vias, certo? Ok. Como é que eu ativo o mTOR? Pessoal, tem várias formas. Ele é uma enzima alostérica. Ele responde a vários fatores. Se o meu nível de ATP está X, ele fica mais ativo. Se eu tenho leucina dentro da célula em quantidade X, ele fica mais ativo. Se eu tenho tensão mecânica, ele fica mais ativo. Se eu tenho o IGF sinalizando para o receptor de insulina, esse aqui é um receptor, Aclerto? Receptor de GF, não, mas eu tô tentando me lembrar o nome específico. Ele é um receptor de tirosinoquinase, que é um receptor, como o nome diz, que fosforila uma proteína quinase. A ativação desse receptor faz uma clivagem de uma proteína de membrana que resulta na atividade da PI3K. Essa PI3K é quem ativa o AKT. O AKT bloqueia o bloqueador do mTOR. Teve um colega que até postou nas redes sociais, né, uma ação direta aqui, né, AKT direto para o mTOR. É um erro justificável, não está errado. A atividade dele propicia a atividade do mTOR, mas não diretamente, né? Ele inibe um complexo que inibe o mTOR, certo? Então tem várias formas de ativar esse complexo. Outro ponto nessa imagem que é interessante, que eu quero chamar a atenção, e foi a tua pergunta, ó. Quando eu tenho fatores inflamatórios na membrana plasmática, além de ativar as células satélites, ativa essas vias de degradação também, ó. Eu tenho a célula satélite ativada, mas eu tenho também vias que sinalizam para atrofia ativada. Se vocês se lembram da primeira aula, eu também mostrei que eu não mexer meu braço e não utilizar a titina, ativa essa mesma via aqui, ó. A via do MANF1, que é um sinalizador para a degradação proteica. Tem até uma pesquisa, uma revisão recente, né, do Condré, que ele mostra o esquema de retroalimentação negativa da P70S6K para o mTOR. Sim, perfeito, bem lembrado. Como ele é regulado alostericamente, vários fatores regulam ele. Se essa enzima tiver muito aumentada, a atividade dele diminui. Se tiver tendo muito essa sinalização, a atividade dele diminui. Perfeito. Eu mostro um estudo dele. Ó, aqui, ó, tu configurou e veio. Só uma Certo. Uma coisa interessante, eu tinha até falado lá no meu slide de sinalização, a mTOR, ela é uma serina treonina quinase, ela evoluiu para acoplar, sobretudo, a disponibilidade de substrato, aminoácido e carboidrato, ao crescimento celular. Isso. Então, ela é ativada, o complexo mTOR é ativado, ou essa enzima é ativada, nos estados de maior disponibilidade de substrato. E aí eu tenho mais carboidrato e mais proteína, sobretudo, não tanto lipídio, ativam diretamente, então a leucina tem essa propriedade, sobretudo a leucina, mas os hormônios também advêm desse estado de maior disponibilidade de substrato. Quando eu consumo mais carboidrato, eu libero quem? Insulina. Insulina Ativo. é uma das principais ativadoras da via da AKT. E IGF, GH/IGF também. IGF pela via dos receptores de IGF e a insulina pelos receptores de insulina, mas ambos usando os receptores de tirosina-quinase. São semelhantes. A tirosina-quinase é associada à quinase via JAK, que é outra quinase, mas vai no final das contas resultar no mesmo efeito. Resumindo, o mTOR é o sensor que diz, olha, a célula só vai crescer
se tiver matéria-prima para ela crescer, ou seja, se tiver substrato. E Tipo- os hormônios, eles são coativadores, porque se eu tiver só substrato, mas não tiver um aporte de insulina e GH/IGF, a célula não cresce. Então a célula tem que ter aminoácido, carboidrato, insulina, GH/IGF para crescer. Em níveis de ATP. Em níveis de Se ATP. eu tiver baixo ATP, eu não pegar sódio. Eu pegar um dos principais inibidores. Bloqueadores dessa via. Então, ou seja, tem que ter ATP, tem que ter energia, mas a célula já sabe. Tem glicose, não tem ATP. Pela glicose, sobretudo. E aí, para finalizar, eu também tenho que ter outros hormônios que são permissíveis. Eu tenho que ter T3, T4. Uma criança que tem creatinismo, por exemplo, ela não cresce, ela não pode hipertrofiar e muito menos crescer em estatura. Sem T3 e T4. Por quê? O T3 e T4 regula esse fator de transcrição, regula o gene da mTOR. Sem os promotores que a triotironina, sobretudo, que é o hormônio mais ativo, promove, você não tem uma glicólise tão funcionante, uma célula sem um microambiente para crescer, ela não cresce. Tem que ter tudo. São as que a gente chama de co-estimulação, não é só uma estimulação. Tem que ter um ambiente Propício para isso. favorável ao crescimento. Perfeito. Por isso que vários fatores, desde o sono até uma má alimentação, influem. Perfeito. O Aclerton, ele destacou bem os fatores hormonais, por exemplo, né? Outro fator que influencia no crescimento celular, no crescimento tecidual, é um ambiente hormonal favorável a isso. Tanto por essa via como diretamente. Hormônios como a testosterona, elas sinalizam diretamente para o núcleo, certo? Esse estudo, ele traz uma consideração interessante, porque ele é um dos poucos trabalhos que fez suplementação hormonal de testosterona em pessoas. Aí eu vou destacar um resultado desse estudo, que é o seguinte, ó. Eu tenho tenho 4 grupos, na verdade, né? 2 grandes grupos sem exercício, 2 grupos com exercício. Em cada um desses 2 grupos eu tenho pessoas que tomaram placebo e pessoas que tomaram testosterona, certo? 300 miligramas de testosterona, semanal. Eu soube de gente daqui se candidatando, se voluntariando para ser cobaia. Eu vou destacar aqui, pessoal, só esse resultado aqui, ó, que é massa livre de gordura, certo? Massa magra. Reparem aqui, ó, o cara sem exercício antes e depois. Antes e depois ele ganhou 800 gramas, não ganhou nada, sem diferença nenhuma. O cara sem exercício com testosterona aumentou em média 4 quilos. Sem treinar, sem exercício com testosterona. O cara com exercício, tomando água com açúcar, placebo, ele cresceu 2 quilos. Cresceu menos do que o cara só com testosterona. E o cara com testosterona e exercício, ele cresceu 6 quilos. Certo? Nesse caso aqui, eu tive a diferença maior, significativamente falando, né? Aqui o P está 0,001. Então, altamente significativa. Isso aqui resume um pouco o que o Aclerton disse, né? Eu tenho várias vias atuando ao mesmo tempo. Eu tenho vias que são relacionadas à degradação proteica, vias relacionadas à síntese proteica. Eu gosto de colocar essa imagem para entender que o corpo está sempre estimulando mais um processo ou estimulando mais o outro, e esses processos são pesados no final, para ver se o corpo tem ganho realmente ou não. Se você olhar só para esse lado e não olhar para esse outro, você pode ter um alto índice desse lado e especular que está acontecendo algo que não está. Então você tem vários fatores a serem avaliados quando você fala de respostas a nível bioquímico e hipertrofia realmente. Porque quando eu comecei a minha fala aqui falando que é difícil definir o que é hipertrofia
e que muita gente fala que é processo X ou Y, mas não é bem assim. Essa imagem mostra basicamente a mesma coisa daquela imagem passada, só que com um pouco mais de detalhes. Ela mostra aquela de Desculpa, vou voltar aqui. Ela mostra aquela de braço entre o anabolismo e o catabolismo. A principal via anabólica da AKT e a principal via catabólica, a via da GNK, TAC, SMAD. Isso. Via pró-inflamatória e anti-inflamatória. E sempre aqueles dois agentes finais, né? Que a gente mostra. O atrogin e o MUF. Essa aqui, pessoal, é mostrando... eu mostrei para vocês que a titina era um sensor de movimento. Mostrei que a titina estava relacionada à degradação proteica pela via do MUF1, caso ela não fosse estimulada. Isso aqui é só para mostrar que a titina também tem um papel na síntese proteica, através da Serum Response Factor, que é um fator de percepção da tensão muscular. É um fator que sinaliza também para a síntese proteica em virtude da tensão muscular. Tem que ter movimento, tem que ter uma alteração na configuração da titina para ter esse fator estimulado. O bem interessante dessa imagem é que ela traz com detalhes os fatores de integração entre o citoesqueleto e a membrana plasmática, a que a gente falou na primeira aula, né? A distrofina, a que a gente vê a F-actina e outros fatores, né? E aqui, de uma forma mais macro, a miosina e a actina. Eu acho bem bonita essa imagem, bem ilustrativa. Gosto de construir aquela história toda antes de mostrar, porque senão fica um pouco confuso, né? E é o que o Lamarck dizia, né? Quanto mais você usa o músculo, mais ele cresce. Mais ele cresce. Perfeito. Tem... Diz. Vai falar sobre os esteroides, mas vai em algum momento abordar sobre os efeitos colaterais ou não? Do quê? Por exemplo, a robotização. Isso aí é um assunto para outro dia, mas vai ter. Vai ter. Provavelmente próxima semana. Mecanismos celulares de regulação da síntese proteica em animais, agora um estudo aplicado mesmo, sem ser só considerando as vias enzimáticas. Esse estudo mostra alguns fatores relacionados ao mTOR. Aqui tem aquela resposta que o Aclerton falou. Eu vou mostrar outros artigos mostrando só isso aqui, né? Que a AMP quinase é um dos principais neutralizadores da via do mTOR. Certo? E a AMP quinase é um sensor de energia. Se os níveis de ATP estão perigando sair do normal, porque dificilmente saem do normal, o que acontece mais é subir os níveis de AMP ou de ADP. Quando essa situação ocorre, a AMP quinase ela fica mais ativa e um dos efeitos da AMP quinase é estimular o complexo que bloqueia o mTOR e bloquear diretamente o mTOR. Mas eu vou mostrar um artigo mais específico sobre isso. Isso aqui é só para mostrar os resultados desse trabalho. Esse trabalho mostrou os níveis de P70S6K quando a pessoa fazia trabalhos de força. Aí tem vários modelos de trabalho de força. Ele associou diretamente ao uso de uma repetição máxima. Quando você fazia o máximo possível de força, os níveis de P70S6K estavam mais altos. Através desse trabalho também é possível ver que quando você mobiliza as pernas, talvez pelo tamanho da massa muscular, os níveis de P70S6K estão mais altos do que quando você trabalha os membros superiores. Mas provavelmente isso é uma questão só de tamanho da massa, né? Os níveis de massa mobilizados. Esse trabalho também trouxe o nível de associação entre a atividade do mTOR e o percentual de um RM utilizado.
O que é um RM, uma repetição máxima? Quando eu usava 20% de uma repetição máxima, eu tinha esses níveis de mTOR. Quando eu usava 55% de uma repetição máxima, eu tinha níveis mais altos de mTOR. Parecendo que o mTOR está bem correlacionado à sua atividade, aos níveis tensórios mais altos. Quanto mais força eu fazia, mais mTOR